Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 2, dos versos 1 até o 11. Deixa sua Bíblia aberta durante a exposição e vamos refletir nesse maior exemplo, que nós possamos espelhar a nossa vida no que Jesus Cristo fez. É isso que nós precisamos. Nós temos o melhor exemplo de todos para guiar a nossa igreja, para guiar a nossa vida, para nos tornar mais parecidos com Ele. Vamos ler a palavra do Senhor? Todos encontraram? Amém? Leia com fé então a palavra de Deus. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e uma dolorosa morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que grande exemplo o seu Filho Jesus nos deu. Que grande exemplo a sua palavra nos registra, nos revela, para que possamos copiar e espelhar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com Jesus. Molda o coração da tua igreja, quebranta o nosso coração, para que nós possamos aprender de ti e moldar a nossa vida na vida do teu Filho Jesus. Fala conosco mais uma vez. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém. Quando eu era criança, a atividade que eu fazia com maior frequência na vida era andar de bicicleta. Eu saía de manhã com um grupo de amigos e não tinha hora para voltar. E andávamos muito de bicicleta. Naquele momento, a Fórmula 1 estava em alta, com o famoso Ayrton Senna, o grande campeão de Fórmula 1 brasileiro. Ele estava ganhando tudo, todas as corridas, campeonatos. Então, a brincadeira era andar de bicicleta, imaginando que a gente era o quê? Piloto de Fórmula 1. Como toda brincadeira de criança, a pergunta sempre era: quem você vai ser? Quem é você? Eu, com a idade de entre 10 a 12 anos, sempre queria ser o Ayrton Senna do Brasil, porque era o grande campeão. 1988, 1990, 1991, o Ayrton Senna levou os 3 títulos mundiais. Só que todos queriam ser o Ayrton Senna. Então, naquele grupo de pilotos experientes, com a escuderia rica nas bicicletas que nós andávamos, tinha vários Ayrton Sennas rodando pelas ruas do Chapadão. Eu contei essa história para dizer que o ser humano sempre quer se espelhar em alguém.
sempre quer ter um modelo, um padrão para seguir. E a pergunta é: quem é o seu herói? Em quem você espelha a sua vida? Quem você é? Quem você é na corrida da vida? A quem você se assemelha? Foi isso que o apóstolo Paulo, no texto de hoje, no versículo 5, faz questão de dizer: tem um modelo para você seguir. Então tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E é com essa frase que ele exorta a igreja dos Filipenses, e é também com ela que eu quero te desafiar a pensar também nesse tempo de exposição da palavra de Deus. Tenha entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo aponta para o exemplo de Cristo, para tratar corações de um povo que amava Jesus, que amava a obra missionária, mas que também vivia com problemas de relacionamento dentro da igreja. Uma igreja de gentios, fundada há 10 ou 12 anos atrás, quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária, ouvindo a um chamado de Deus, através da conhecida expressão: passa a Macedônia e nos ajuda. Naquele momento, em Atos 16, Paulo se depara com 3 situações específicas que resultaram em salvação em ambientes distintos, com pessoas diferentes, com resultados diferentes. Esse é o resultado do Evangelho, que atua de diversas formas, de diversas maneiras para fazer o que Deus quer fazer e resultar para a glória de Deus e o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro foi com a salvação da família de uma mulher rica, comerciante, vendedora de púrpura. O nome dela era Lídia, que foi batizada, tanto ela quanto toda a sua família. Com um coração quebrantado e generoso, ela abre a sua casa, ela investe seu dinheiro tanto na vida do apóstolo quanto na plantação da igreja de Filipos, talvez a primeira família da igreja dos filipenses. O segundo milagre, diferente de uma família, acontece na rua, com a cura de uma jovem que tinha um espírito adivinhador. O terceiro foi na vida de um carcereiro romano, quando Paulo e Silas estavam presos por causa dos homens que exploravam a jovem e agora com ela liberta, ficaram sem o rendimento que ela trazia das suas adivinhações, mandaram prender a Paulo e Silas, e os 2 missionários acorrentados, apanhando por causa do avanço do Evangelho, mesmo assim cantavam louvores ao Senhor dentro do presídio. E naquele momento que eles cantavam, presos, veio um grande terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Imagina o desespero do carcereiro naquele momento. Todos os presos estavam livres. Quando na realidade a gente pensa que quem estava preso não eram os prisioneiros, mas quem estava preso era o próprio carcereiro, que estava preso no seu pecado, na sua vida longe de Deus. E quando ele vê aquela situação, ele tenta se matar. Ele tenta tirar a própria vida pelo desespero. O que vai acontecer comigo? A prisão abriu, todo mundo está solto, todo mundo vai fugir. Eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou tirar a minha vida antes de ser julgado e condenado. Mas o apóstolo Paulo o impede. E aquele homem faz a pergunta mais importante da vida dele para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então Paulo diz: você não precisa fazer nada. Você precisa de apenas uma coisa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua família. Então, depois de pregar o Evangelho a ele e toda a sua família,
Paulo batiza a toda a família do carcereiro. E dessa forma, com 2 famílias salvas, uma jovem liberta, começa a igreja de Filipos. Deus agindo de forma diferente, com gente diferente, com situação diferente. Então, meus irmãos, seja numa família estruturada de gente rica, seja na rua, derrotando o poder das trevas, seja o escuro, o calabouço da prisão, o evangelho estava sendo anunciado, gerando frutos de salvação, e pessoas diferentes, de cultura diferente, de origem diferente, estavam chegando na igreja, formando a igreja de Cristo, que não é nada diferente da nossa, que tem gente de todo tipo. Mas agora Paulo continua cuidando dessa igreja à distância, de dentro da cadeia, porque mesmo entre o povo de Deus, existia problemas para ser resolvido, e Paulo, mesmo à distância, estava ajudando aquela igreja a resolver, e o Espírito Santo quis que isso chegasse até nós, porque ele sabia que nós também precisamos moldar a nossa maneira de viver. E a pregação de hoje vai mergulhar nisso, olhando para esse objetivo, para essa grande ideia. A verdadeira unidade e humildade cristã só são possíveis quando seguimos o exemplo de Cristo, que se humilhou em amor, foi exaltado como Senhor sobre todas as coisas. A verdadeira unidade e humildade da igreja de Cristo só é possível quando nós seguimos o exemplo de Cristo, que se humilhou em amor, que foi exaltado como Senhor sobre todas as coisas. Então continue olhando para a sua Bíblia, olha para os versículos 1 a 4. Essa primeira parte nós vamos falar, Paulo começa a ensinar a igreja, a apontar alguns problemas que estavam acontecendo lá, e começa a tratar alguns assuntos, e na sequência ele fala para eles o seguinte: para resolver isso que vocês estão passando, vocês precisam fazer uma coisa, terem vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Declara isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então olha o texto. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, irmãos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Paulo começa a tratar a divisão, o partidarismo que existia entre aquele povo, lembrando-os de que os privilégios que eles gozam em virtude do relacionamento com Deus em Cristo exigia que eles andassem em união. Se receberam encorajamento, se receberam consolo, se vocês têm comunhão do Espírito, se vocês receberam a misericórdia de Deus, então vocês precisam expressar essa graça na vida em comunidade. O apóstolo mostra que não há espaço para rivalidade ou vaidade dentro da igreja de Cristo. Porque a vida cristã não é marcada por competição, mas é marcada por parceria, é marcada por entrega mútua, é marcada por considerar o outro superior a nós mesmos. É isso que o Senhor Jesus quer ensinar para a igreja. A verdadeira resposta ao privilégio recebido em Cristo é cultivar uma mente unida, voltada para o mesmo amor, o mesmo propósito. Pense num espetáculo de circo, com vários atores voando pelos trapézios numa grande tenda. A velocidade é intensa, o risco de queda é grande. Cada um está no lugar certo, posicionado, esperando a hora certa, fazendo o movimento certo. Ninguém pode descuidar e pensar em si próprio. Imagina se cada um quiser brilhar individualmente num espetáculo coletivo de trapézio, em que um salta, o outro agarra, um segura, o outro pega pelo pé,
o outro pega pelo cabelo, o outro gira no ar e cai segurando a perna do outro que fica pendurado. Imagina se cada um resolve pensar em si mesmo num espetáculo desse, o tamanho da tragédia que ia acontecer. Num espetáculo desse, ninguém brilha sozinho. E um espetáculo desse é o conjunto das pessoas trabalhando junto, é que faz o episódio ficar bonito. Agora, se num espetáculo de circo precisa ter parcerias e um olhar para o outro, imagina na igreja de Cristo. Imagina no corpo de Cristo. Se cada um quiser pensar de uma maneira, se cada um quiser impor aquilo que acha que é adequado para o seu próprio coração, se cada um começar a se unir com outros e um criar rivalidade entre outro. Era isso que estava acontecendo na igreja dos Filipenses. Como que a igreja de Cristo prosperaria se os irmãos estavam divididos? Aí Paulo olha. Tenha em vocês o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem um ditado judaico que diz que se você tem dois rabinos conversando, provavelmente você terá 3 opiniões. E muitas vezes a igreja parece com essa reunião de rabinos, né? Numa assembleia, se tem 10 pessoas, sai 15 opiniões diferentes, né? Isso é útil. Isso é vantajoso. Desde que a gente considere o outro superior a nós mesmos. Não existem apenas diferenças de pensamentos teológicos na igreja. Existem também diferenças de cultura, de pensamento, de influências da forma como cada um foi criado. Uns nasceram na igreja, outros acabaram de se converter, estão conhecendo ainda o Evangelho. Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem o seu pensamento político, cada um reage a um tipo de liderança, cada um tem o seu desafio no trabalho, na família. Como que essa mistura de gente tão diferente pode dar certo? Considerando o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Mas o que isso significa? Isso não significa que todo mundo vai pensar do mesmo jeito em cada detalhe. Como se a igreja fosse feita de cópias iguais, sem identidade ou opinião própria. Isso seria muito chato. E ninguém cresceria se todo mundo pensasse da mesma maneira. A unidade que Paulo está propondo aqui não é uniformidade de ideias, mas uma disposição comum de coração. Ele deixa isso claro no texto. Uma união de alma, em amor, como família. Na quarta-feira, a gente, refletindo um pouco na pregação do domingo passado, a gente ainda deu o exemplo que dentro de um casamento você não pensa igual ao seu cônjuge, de jeito nenhum. Às vezes concorda na hora do almoço, na hora da janta vai conversar de novo, já tem outra opinião. Parece que nem tinha falado sobre isso. Mas os dois estão juntos, firmes, caminhando e crescendo em relacionamento, porque os dois são um em Cristo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo precisa ser da mesma forma que um casamento. Mesmo tendo modos diferentes de pensar, nós precisamos agir em amor uns com os outros, agradando a Cristo, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? O mesmo modo de pensar é ter a mente voltada para o Evangelho. A mesma alma é viver com o mesmo propósito de servir ao reino de Deus. E o mesmo amor é amar uns aos outros como Cristo também nos amou. Será que quando Cristo nos amou e se entregou por nós, a gente era bonzinho? A gente era perfeito? Nós éramos merecedores que alguém morresse por nós para dar a vida a nós? Claro que não. Essa é a graça do Evangelho, porque Jesus fez isso por mim
porque eu estava perdido e condenado à morte eterna. Jesus me amou, se entregou voluntariamente por mim, e porque essa graça me alcançou, eu não tenho outra coisa a fazer do que liberar o meu amor, mesmo que a pessoa pense diferente de mim. Cada um precisa focar em algo que não é você mesmo, mas em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Evangelho. Porque Jesus veio para governar o mundo. Ele é o meu Salvador, mas Ele também precisa ser o Senhor da minha vida. Por isso que Paulo estava preso. Porque o Império Romano não queria aceitar a adoração a outro Deus que não fosse o imperador. Por isso que existe ainda tanto problema de divisão dentro da igreja. Porque não queremos aceitar outro rei que não seja o nosso próprio coração egoísta. Tiago faz essa pergunta e responde com muita sabedoria no capítulo 4, versículo 1 de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que existem entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O problema das divisões não está fora, mas dentro de nós. É o nosso coração egoísta, dominado por paixões e vaidades, que insiste em reinar no lugar de Jesus Cristo. Enquanto cada um procurar satisfazer o seu próprio ego, vai haver conflito dentro da igreja. É o que estava acontecendo em Filipenses. Mas quando Cristo for reconhecido como o único Senhor, como o Rei, o governante supremo de todas as coisas, e a sua cruz for o alvo, ela vai nos levar à humildade, porque a diversidade vai se tornar riqueza, e a igreja unida vai refletir e glorificar a Deus. O segredo para andar em união é uma atitude pessoal de humildade que busca o bem-estar dos outros, em vez do nosso próprio bem-estar. É disso que o apóstolo diz nos versículos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Irmãos, por isso que o evangelho é tão rejeitado no mundo lá fora. O mundo lá fora é egoísta demais. Todo mundo quer ver só o seu próprio interesse. E o pior de tudo, tem igreja que está pregando isso. Vem aqui que você vai ser o centro da vontade de Deus. Que você é a glória de toda a criação. Que tudo tem que ser bom para você. Que a sua vida vai mudar brilhantemente se você vier para a igreja. O evangelho não ensina nada disso. O evangelho ensina que eu tenho que olhar para o outro e considerar que o outro é superior a mim. Sabe o que é isso? Você está dirigindo no trânsito, toma aquela fechada daquele endemoniado que passou na tua frente, ser certo, ele te dá uma fechada que você dá uma freada que quase derruba todo mundo que está dentro do carro para não bater nele. Ele está errado, você está certo. E você para e fala, vai com Deus, filho, Deus te abençoe. Você deve estar com um problema muito sério para resolver, atrasado para chegar no seu lugar. Então você vai na frente, não tem problema. Será que a gente age assim? Pois é. E às vezes a gente faz isso dentro da própria igreja. Em vez de considerar o outro superior a nós mesmos, nós queremos ser o centro de tudo. Que a nossa vontade prevaleça nos céus e na terra. Né? O problema das divisões não está fora, então, mas dentro de nós. É o coração egoísta, dominado por paixões e vaidades, que insiste em reinar no lugar de Cristo. Enquanto cada um buscar satisfazer o próprio eu, vai ter conflito. Mas quando Cristo for reconhecido como o único Senhor, a sua cruz nos levar à humildade, então a diversidade se tornará riqueza e a igreja refletirá a unidade que glorifica
a Deus. O segredo para andar em união é uma atitude pessoal de abrir mão mesmo, de seguir o exemplo de Jesus, de buscar o bem-estar do outro. A palavra de Deus é dura, mas é ela que nos aponta o caminho correto para viver, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É ela que deve dirigir a igreja de Deus. Quando nós olhamos para o nosso coração, para as nossas diferentes motivações, parece ser impossível de alcançar esse padrão de excelência. Mas para nós é impossível mesmo, se continuarmos querendo alcançar a unidade de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos méritos. Por isso que o que devemos fazer é alinhar o pensamento na palavra de Deus, no Evangelho, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O amor que devemos ter é o amor que o Evangelho produz e sustenta. As nossas vidas interligadas precisam ser vidas que refletem o Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo objetivo que a igreja de Filipos precisava ter e que nós também precisamos ter é que os fatos que dirigem a nossa vida é Jesus Cristo, o Messias. E o sentido que brota disso é o Evangelho que nos transformou. Esse é o segredo. Não é o nosso ego que tem que brilhar, é Jesus Cristo, o padrão de excelência que cada um de nós devemos buscar. Eu já vi muito disso no meio corporativo, quando se quer buscar a motivação de alguém. Sabe o que eles fazem? Colocam um espelho dentro de uma caixa e diz para os participantes: quando você abrir a caixa, você vai encontrar o melhor presente que você já recebeu. Quando todos abrem, a resposta que vem é essa: você é o melhor presente. Você é a pessoa mais importante do universo. O Evangelho vai na contramão disso. O Evangelho diz: olha para o seu lado e você vai encontrar a pessoa mais importante do mundo. O que Paulo está dizendo é que para seguir o exemplo de Jesus, você precisa sempre considerar o outro melhor do que você. Podemos dizer então que considerar o outro superior a nós mesmos é mais do que uma postura educada ou uma frase bonitinha. É uma prática diária que exige renúncia, que exige treinar o nosso coração pecador que não quer isso de jeito nenhum. Significa abrir mão de estar sempre certo, de ter sempre a última palavra, de ter sempre razão, de sempre ser aquele que tem todas as respostas, de colocar os nossos desejos acima do bem comum. É considerar o outro superior a nós mesmos. É fácil isso? De jeito nenhum. É aprender a ouvir antes de falar. É oferecer ajuda mesmo quando não é conveniente ajudar. É buscar a edificação do próximo como prioridade. Isso não nasce de nós naturalmente, pois a nossa inclinação é sempre nos colocar no centro. Por isso que só o Evangelho pode moldar um coração humilde, que é parecido com Jesus. E é justamente aqui que Paulo nos aponta para o modelo perfeito, Cristo Jesus. Ele não apenas ensinou sobre humildade, mas ele viveu a mais profunda humilhação, ao se esvaziar, tornar-se servo e obediente até a morte e a morte de cruz. Se nós quisermos viver em comunidade unida, nós precisamos olhar para Cristo, pois a excelência da vida cristã não está em exaltar o eu, mas em imitar o Senhor Jesus, que se entregou voluntariamente por nós. Esse é o segundo ponto que Paulo apresenta: a humilhação de Jesus, que revela a glória de Deus entre os homens. Paulo olha para a igreja de Filipenses e fala: agora chega. Vamos resolver esse problema do partidarismo, da falta de humildade. Vamos transformar o egoísmo em altruísmo. Paulo, perguntando para eles, olha e diz: então você tem que fazer isso. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que teve em Cristo Jesus. Versículo 5. Lembrando que Filipos da Macedônia
era praticamente uma filial do Império Romano, né? De Roma, da capital do Império. Uma cidade cheia de soldados romanos aposentados, uma rota importante de comércio, um lugar cheio de patriotas, de leais ao Império e ao Imperador. Se você perguntasse para aquele povo quem era o modelo a ser seguido, talvez a gente ouviria Alexandre o Grande, um jovem que com 20 anos de idade sucedeu seu pai, Filipe II, que tinha sido assassinado, e rapidamente, em menos de 10 anos, se fez senhor de toda a Grécia, Egito, Pérsia, expandindo o Império Romano até as Índias. Alexandre o Grande era celebrado como um gênio militar, invicto em batalhas, e visto como modelo de coragem, de estratégia e de conquista. Foi um reinado curto, mas extremamente vitorioso. Ele morreu numa batalha aos 33 anos de idade. E na sua época, Alexandre foi cultuado como um deus, símbolo de glória, de poder e de domínio mundial. A sua imagem atravessou séculos como referência de liderança e de grandeza, especialmente para os povos gregos e macedônios, e por tabela também para cidades, como Filipos, marcada por patriotismo e lealdade ao Império Romano. Um outro modelo para eles era o mais recente, o imperador Augusto, que havia conseguido pôr fim a uma guerra civil interminável, trazendo paz a todo o mundo conhecido. Por isso, muitos súditos o consideravam Deus, porque só Deus poderia trazer a paz, e Augusto trouxe. Mas Paulo olha para eles e diz: nem Alexandre o Grande, nem Augusto deve ser um modelo. O modelo que vocês devem seguir é Cristo, o novo rei. E eu vou explicar isso. Por quê que ele deve ser o modelo que vocês devem seguir? Existem 3 maneiras de nós vivermos a vida. A primeira é querer viver a vida de acordo com as expectativas dos outros. Você já viu gente assim? Que molda a vida sempre querendo agradar o outro. Ou é um pai, ou é um marido, ou é uma esposa, ou é alguém que está cobrando, ou é um chefe. A vida dele o tempo inteiro está sendo construída querendo agradar o outro. Isso é muito comum, mas é muito prejudicial. É como se eu pegasse o sapato do Davi e querer fazer ele entrar no meu pé. Quem vive a vida para atender às expectativas dos outros vive apertado, sofrendo, lutando para alcançar um padrão que não é seu. Vive para agradar o outro e isso prejudica o nosso relacionamento com Deus. Porque o outro passa a ser senhor da minha vida. Olhe para a palavra de Deus, o que ela diz sobre isso em Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homem, eu não seria servo de Cristo. Paulo falando para os Gálatas. Só que aí o sujeito se revolta. Ele chuta o balde e cai num problema ainda maior. Ele se rebela, eu não vou mais agradar os outros. Eu vou fazer o que agora? Eu vou agradar a mim. Eu vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer. Eu vou fazer tudo o que o meu coração deseja. Eu vou satisfazer cada impulso. Vou buscar a liberdade de fazer tudo o que eu sempre quis. Só que ele encontra um tirano ainda muito maior, o seu próprio eu. O carrasco dessa vez é pior do que o primeiro. Porque enquanto antes ele vivia pressionado pelas expectativas dos outros, agora ele vive preso às suas próprias paixões, vontades e os enganos insaciáveis do próprio coração. Ele descobre que viver só para si mesmo leva à escravidão interior e à insatisfação constante e à destruição dos relacionamentos, inclusive com Deus. É por isso que Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que a palavra de Deus nos ensina a deixar de viver de acordo com as expectativas dos outros,
deixar de seguir os desejos do próprio coração, mas temos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é, olhe para o melhor padrão que existe. Olha para Jesus Cristo, que abriu mão de sua posição privilegiada na glória para assumir a natureza e o papel de um servo. Isso vai na contramão do mundo. Enquanto o exemplo deles era Alexandre e Augusto, pecadores mortais que conquistaram a sua posição com batalhas, com trapaças, com esforços humanos, o novo rei faz exatamente o oposto. Como João nos lembra em João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma coisa muito importante aqui: Jesus não se tornou Deus, ele sempre foi Deus, eterno e glorioso. Mas ele escolheu, por vontade própria, voluntariamente, se tornar servo. Ele escolheu se humilhar. E no que consiste a humilhação de Cristo? Ele, sendo Deus, continuando sendo Deus, porque ele em nenhum momento deixou de ser Deus. Ele era Deus desde o princípio, desde a criação. Ele estava com Deus, ele era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Agora esse Deus resolve ser homem e habitar entre nós. A maior humilhação é continuar sendo Deus e vir a esse mundo e agir como homem. E agir como homem. Ele subsistiu, ele continuou em forma de Deus. Mesmo assim, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, usurpar é tomar o lugar ou algo de alguém para tornar o que ele é. Mesmo que Jesus Cristo descesse aqui na terra e dissesse, eu sou Deus, eu vou agir como Deus, ele não estaria usurpando nada, porque ele é Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele quis se humilhar para quê? Para tornar-se um exemplo para nós, para que nós tivéssemos o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus. Porque se ele viesse aqui à terra e agisse como Deus, nenhum de nós teríamos a condição de imitar a Jesus. Tem uma desculpa muito esfarrapada que a gente usa, né? Ah, mas Jesus é Deus, né? Eu nunca vou ser igual a Jesus porque Jesus é Deus. Na humilhação, nesse escolher não agir como Deus e agir como homem, Jesus está falando para nós, você pode me imitar, porque a minha atitude aqui na terra foi atitude de homem. Eu sofri as mesmas coisas que você sofre. Eu passei pelas mesmas dores que você passa. Eu passei pelos mesmos sofrimentos que você também passa. Eu senti fome, como você pode sentir. Eu passei sede, como você pode passar também. Eu fui tentado por Satanás do mesmo jeito que a igreja é tentada. Olha para a tentação de Jesus. Jesus não venceu a tentação do diabo como Deus. Ele venceu como homem, baseado na palavra de Deus. As 3 vezes que ele é tentado por Satanás, ele olha para Satanás e diz, a palavra diz isso. Ele vence Satanás com a palavra, para dar o exemplo para nós, que nós também podemos lutar contra a tentação, lutar contra o pecado e vencer, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Aqui está o esvaziamento de Jesus, a humilhação de Deus, porque ele escolheu ser homem. João 1,14 diz, o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós.
cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Jesus, que é eternamente Deus, agora voluntariamente, ele se torna homem para sempre. Para um propósito muito específico. Olha para o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Qual que é o propósito disso? Jesus se humilhou voluntariamente para obedecer ao Pai, para salvar aquele que confessá-lo como Senhor e Salvador. Não se tratou apenas de um gesto simbólico, mas de uma entrega completa, assumindo a condição humana. E não é uma condição passageira, é uma condição definitiva. Jesus continuou plenamente homem, para que pudesse representar a humanidade diante de Deus. Ser o substituto perfeito diante da santidade de Deus. Interceder por nós e ser o mediador perfeito entre o Pai e os homens. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, que eternamente se entregou no nosso lugar, no lugar daquele que creu em Jesus. Ao assumir plenamente a natureza humana, Jesus pôde experimentar a fragilidade, a tentação, o sofrimento que cada pessoa enfrenta, sem jamais pecar, tornando-se o sacrifício perfeito para a nossa redenção, para a nossa justificação. Para que toda vez que o castigo de Deus for cair sobre nós, Jesus se apresenta e diz: não vai haver condenação sobre os meus filhos, porque eu dei a vida no lugar deles. Essa união das duas naturezas, da divina e a humana, permite que ele seja o modelo supremo de humildade e obediência, mostrando à igreja como nós devemos viver, com entrega voluntária, considerando os outros superiores a nós mesmos e confiando no plano soberano de Deus, que conduz à exaltação e à glória eterna. Ele, como homem, suportou a cruz, o instrumento mais vergonhoso e doloroso daquela época, para cumprir o propósito da redenção. A sua humilhação é o ponto culminante da graça. Ele tomou sobre si o lugar que ninguém poderia ocupar por mérito próprio. Pagou a penalidade pelo pecado, mostrando que a verdadeira grandeza não se conquista pela força, pelo poder ou pela exibição, mas pela humilhação, pelo amor sacrificial, pela obediência. Isso é graça. Só Jesus pode fazer isso por nós. É exatamente esse padrão que Paulo apresenta como exemplo a ser seguido. Se Cristo é eternamente Deus, pôde se esvaziar, pôde se humilhar, pôde se submeter, quanto mais nós que somos humanos e pecadores, o que nós temos para defender que nós não podemos abrir mão em prol do irmão que está do nosso lado? O que a gente tem de tão bom assim que a gente tem que defender a qualquer custo? Se Jesus é Deus e se entregou, por que eu fico enclausurado no meu egocentrismo e não olho para o irmão que está do meu lado? É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. A humilhação de Cristo não terminou na cruz. Paulo continua nos versículos 9 até o 11, mostrando que Deus o exaltou soberanamente, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Assim, a humildade e a unidade, vividas à luz do exemplo de Cristo, não levam à derrota, mas levam a uma vida que glorificam a Deus e que transforma a igreja e, consequentemente, transforma o mundo ao redor da nossa igreja. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando você olha para o Deus homem, o Filho de Deus encarnado morrendo na cruz, o pensamento mais poderoso que pode ter é: esse é o verdadeiro sentido
de quem Deus é. Esse é o verdadeiro sentido de quem é Deus. Ele é o Deus do amor altruísta, da entrega total em si mesmo. Não há amor maior do que esse de dar a própria vida por alguém. O verdadeiro exemplo de amor é Deus se fazer homem e se doar sacrificialmente na cruz, para que com a morte dele nós pudéssemos ter um retorno para com Deus, para ser livre da morte eternamente, para poder viver para sempre com Deus em um corpo glorificado. Paulo finaliza o texto citando Isaías 45, 23. Por mim mesmo eu tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. Paulo estava apresentando o novo rei, o verdadeiro Deus, Yahvé, o Deus que não vai compartilhar sua glória com ninguém, senão com Jesus. O Filho está sendo identificado como Deus eterno que sempre existiu. E a sua jornada pela terra como homem precisava deixar claro que ele precisava abrir mão de agir como Deus por algum tempo, para expressar a verdadeira vontade de Deus, que era trazer para si um povo, conforme o plano eterno de redenção revelado nas Escrituras. A jornada de Cristo como homem mostra claramente que a verdadeira glória não vem do poder, da força ou da exibição pessoal, mas da humilhação, da obediência sacrificial à vontade do Pai. Ele abriu mão da plenitude do seu poder divino, assumiu a condição humana, e ao submeter-se até a morte de cruz, ele cumpriu o propósito de reunir um povo para si mesmo, nos reconciliando com Deus. Assim Paulo nos apresenta como o novo rei, o Senhor Supremo. Diante disso, talvez seja o momento de atender ao convite dos escritores do Novo Testamento, de começar a seguir o exemplo de Jesus, repensando a nossa vida à imagem de Deus, à luz da vida de Jesus, da obra de Jesus. Se realmente nos entregarmos a esse padrão, nós vamos perceber que o Deus que nós conhecemos por meio de Cristo é extraordinário. É um Deus cuja glória se revela mais claramente quando ele abre mão dos seus direitos por amor. É isso que Paulo chama de mente de Cristo. O padrão de pensamento que devemos adotar, porque nós pertencemos a Ele. E se realmente vivemos nele e de acordo com o seu estilo de vida, as exortações dos versículos 1 a 4 vai ser muito fácil de fazer. Humildade, unidade, considerar os outros superiores a nós mesmos, vai ser algo comum da vida, que a gente vai fazer sem esforçar nada. Porque nós temos em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele transformou a nossa vida. Ele fez por nós o que ninguém pode fazer. E só resta gratidão em espelhar o exemplo de Jesus Cristo nas nossas relações interpessoais. Irmãos, para concluirmos aqui, se hoje a igreja deseja verdadeiramente honrar a Cristo como o corpo de Cristo, nós precisamos encarar essa realidade difícil. Ninguém brilha sozinho. Unidade e humildade exigem abrir mão do próprio ego, das ambições pessoais, das preferências pessoais, que nos pareçam justas, para olhar mais para o outro do que olhar para nós mesmos. Esse é o padrão que Cristo nos deixou. Ele que tinha todos os direitos como Deus, escolheu se humilhar, servir e obedecer. Até que ponto? Até a morte, e a morte de cruz.
A pergunta que fica para cada um de nós é: eu estou disposto a seguir o exemplo de Jesus no meu dia a dia? Na minha família? No meu trabalho? Na minha igreja? Estar alinhado com a mente de Cristo significa que as nossas palavras, atitudes e escolhas devem refletir o amor sacrificial de Jesus. Deve respeitar e considerar o outro, mesmo quando isso custar o nosso conforto, o nosso reconhecimento ou a nossa vantagem pessoal. A gente é muito bom para fazer as coisas. Quando alguém pede para a gente fazer, a gente logo pensa. Às vezes não fala, mas pensa. O que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho com isso, fazendo tal coisa? O amor que pensa no outro, em vez de pensar em mim mesmo. A primeira pergunta que tem que ser feita é: o que o outro ganha quando eu fizer o que eu devo fazer? Não o que eu vou perder. Aliás, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale as coisas dessa terra? De que vale a glória momentânea? De que vale as palmas de alguém, o tapinha nas costas que alguém pode dar na gente? De que vale isso se comparado com a glória que nos espera, em que mente nenhuma é capaz de imaginar, olho nenhum nunca viu a glória que está preparado para os filhos de Deus? A promessa é clara: a humildade não é desprezo e a entrega não é derrota. Deus honra aqueles que se humilham e confiam no seu plano. Mas se ignorarmos esse padrão, as nossas relações se quebram, a igreja se fragmenta e nós perdemos a chance de mostrar ao mundo o evangelho real e verdadeiro de Jesus Cristo. O desafio é simples, mas radical. Viver para Cristo significa viver para o outro, porque é assim que o Senhor nos mostrou o verdadeiro caminho da glória. Calvino, escrevendo sobre isso, diz que o esvaziamento de Cristo não se limita apenas à sua humilhação visível aos homens, mas também reflete uma obediência voluntária e consciente à vontade do Pai, mesmo quando ele já possuía toda a glória e majestade que poderia reivindicar por direito. O Filho de Deus não apenas se escondeu sob a fragilidade da carne, ele se colocou deliberadamente na posição de servo, assumindo uma condição inferior, para que a obra da redenção fosse plenamente cumprida. Irmãos, essa escolha não foi forçada nem necessária para Cristo. Ele poderia ter mantido a sua glória e ainda assim cumprido o seu propósito. Mas foi um ato de amor soberano que revela a profundidade da graça que nos é oferecida e nos desafia a imitar essa disposição de coração nas nossas próprias vidas, na nossa própria maneira de viver. A exaltação de Cristo é inseparável da sua humilhação. Não há glória sem cruz. Não há vitória sem sofrimento. Não há exaltação sem humilhação. A trajetória de Cristo nos mostra que a autoridade, a honra e a influência não são conquistadas pela força ou pela ambição, mas pela submissão fiel ao plano de Deus e ao serviço aos outros. Isso nos convida a uma reflexão prática e urgente. Se quisermos ver a glória de Deus resplandecer nas nossas vidas, se quisermos ver a pregação do Evangelho dar frutos na nossa igreja, se quisermos ver pessoas sendo salvas e se juntando a nós na nossa igreja local, nós precisamos cultivar uma humildade ativa, colocando de lado os nossos direitos, nosso orgulho e interesses pessoais, e viver de maneira que os nossos relacionamentos e a nossa comunidade reflita a glória de Cristo. É isso que o apóstolo disse em viver de modo digno do Evangelho, no versículo 27 do capítulo 1. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos ou estando ausente,
eu ouço no tocante a vocês, que vocês estão firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isto é, servindo a Cristo, considerando o outro superior a nós mesmos e confiando que Deus sustentará e honrará cada ato de obediência sincera. Amém? Que o Senhor continue moldando a nossa vida pela palavra dele. Sejam imitadores de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Como o Senhor falou no meu coração durante essa semana. Como o Senhor aponta o caminho certo para abrirmos mão do nosso ego, do nosso pensamento, para vivermos a tua vontade, que é muito melhor do que a nossa. Eu amo, Senhor, eu amo a sua palavra, eu amo a igreja de Cristo. E que o Senhor nos una cada vez mais. Que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração cativo à tua palavra. Que ela seja o centro da nossa vida. Que o nosso amor por Jesus cresça cada dia mais, à medida que nós amamos uns aos outros. Nos usa para a tua glória, Senhor. Nos usa para o louvor do teu nome. Nos usa para verdadeiramente representar o evangelho que nós pregamos. Que o mundo lá fora veja a união dessa igreja e tenha desejo de compartilhar dela conosco. Usa cada filho seu para louvor e glória do teu nome. É no nome do teu filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos cantar esse último cântico?